João, capítulo de número 20, a partir dos versículos de número 19. São palavras de João, através da revelação do Espírito Santo dado a ele, que escreveu: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, serão ou são retidos. Somente até aqui. Amém. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, está entre nós uma vez mais a palavra do Senhor. E esta mensagem aqui, irmãos, ela explora um acontecimento no tempo da igreja primitiva cristã, onde Jesus está em sua primeira aparição. Jesus, agora ressurreto, aparece aos discípulos e após esta ressurreição, ele vai destacar aqui, irmãos, 4 elementos essenciais que Cristo Jesus trouxe nesse surgimento. Primeiro, que ele trouxe paz a eles. Segundo, ele provou quem ele era. Terceiro, ele então trouxe também com ele ou a eles, entregando propósito. E em quarto, Jesus então libera a eles poder para viver e enfrentar as labutas da vida. Bem, queridos irmãos, aqui, irmãos, esta mensagem nos mostra e ela nos também prova-nos que a palavra de Deus, de fato, ela é um artefato especial para o cristão. Ela serve para trazer fé ao homem miserável, limitado, pecador, caído diante do Senhor. Ao homem que o seu limite é muito raso, não há força, não há poder em nós. Então esta mensagem ela serve para fortalecer os crentes na fé em Cristo Jesus e trazer para nós esperança. E assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, o Espírito de Deus também ressuscitará nós diante do Senhor naquele dia. Esta mensagem é poderosa, queridos irmãos, para encorajar os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, que talvez, ou nós, desanimados, acovardados diante das adversidades da vida, desencorajados, esta mensagem serve para nos trazer coragem e nos colocar ânimo, vigor, esperança, paciência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Restaurar assim a nossa fé e a esperança diante da adversidade, o medo, os tempos difíceis que nós enfrentamos. E lembrar que a missão da igreja é a capacitação divina, deve estar dentro dos nossos corações todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, queridos, imagine a cena. Eu sempre faço isso, convido os irmãos. E o que seria, irmãos, da mensagem se nós não fôssemos colocados dentro da mensagem? Precisamos compreender a cena aqui. Precisamos, o primeiro passo para entender a palavra é fazer a exegese. E você tem que entender, trazer os dias de hoje. A exegese nada é de que explicar a igreja e aplicando a igreja o que aconteceu lá atrás, trazendo para os dias de hoje. Bem, então imaginamos nós, algo aconteceu terrível, Filho de Deus, o formador e criador de todas as coisas, o Cristo da glória, o Pai eterno, o Salvador, estava entre nós, estava com eles, habitou com eles, andou com eles, falou com eles, sentou-se à mesa com eles. Eles deixaram toda a sua família para viver Jesus Cristo, mas agora é a história, a Bíblia está nos contando, segundo os relatos da Bíblia, que este mesmo Jesus,
Este mesmo Filho de Deus, aquele que curava, perdoava pecados, levantou o morto, o cego deu vista, ao mudo falou, ao paralítico andou, agora lhes foi escrachado, humilhado, e morte humilhante e vergonhosa, dolorosa e cruel morte de cruz. Ele foi estirado em um lenho maldito, sua vida esvarou-se de seu corpo. Aqui agora os discípulos estão assustados, com medo, atônitos. Se fizeram isso com o nosso Salvador, se fizeram isto com Cristo, Filho de Deus, imagine a nós, que não temos poder algum. Imagine a nós, que somos humanos, meros humanos e pecadores. Se fizeram isso com Cristo, estão vindo até nós. Eles estão aí, os nossos algozes, estão aí para nos destruir. O romano, agora toda a soldadela romana, agora estão caçando os discípulos, estão com a baioneta em punhos, com a faca entre os dentes. Os discípulos agora se escondem, eles se trancam em uma sala, a sala do medo. Eles entram assustados, temerosos, as portas bem fechadas, as janelas trancadas, o coração cheio de terror. Há apenas 3 dias, eles tinham visto o mestre desfalecendo, eles tinham visto o mestre sendo preso e crucificado de uma forma mais brutal possível. Agora, os líderes religiosos que mataram Jesus poderiam vir atrás deles também. E eles estão trancafiados, confusos, traumatizados, com medo. Sim, de fato, algumas mulheres até disseram, Jesus ressuscitou, ele não está lá mais não. Então a Bíblia diz que Pedro e João correram para lá, foram para ver o milagre da ressuscitação. De fato, eles puderam ver, o túmulo estava mesmo vazio, existia sobre ele um pano dobrado, arrumado, acomodado, mas o túmulo estava vazio. O cheiro da morte estava ali, mas a vida não estava mais lá. O Jesus que conhecemos e que adoramos já tinha ressuscitado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas mesmo assim ainda, o medo dominava aquele grupo de homens. Eles estão trancados, eles estão agora dentro de um quarto fechado. E é nesse exato momento, nessa circunstância de maior desespero, que algo extraordinário acontece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus apareceu bem ali diante deles. Então, Jesus aparece num quarto que tem as portas fechadas. Jesus adentra dentro de um cômodo que tem as janelas fechadas. Jesus aparece, não pediu licença, não, ele simplesmente apareceu no meio deles, atravessando portas trancadas, com o seu corpo glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. É justamente nessa hora maravilhosa que Jesus aparece, quando o nosso limite às vezes se manifesta, demonstrando o nosso medo, surgindo de dentro de nós a desesperança, aparecendo diante de nós assustados, como um fantasma, as tempestades que enfrentamos. Lembramos, Jesus está vivo, está no centro da igreja, está no meio da nossa vida. Ele é a nossa maior importância, maior necessidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim Jesus apareceu a eles, diante a sala do medo. Quem lá está diante deles? Jesus ressurreto, glorificado em um corpo glorioso. Não precisou abrir as portas, não pediu licença, mas ele adentrou naquele recinto. Quando Jesus apareceu, aqueles discípulos, não foi lá para uma conversa. Jesus não foi lá para prometer a eles, olha, fiquem em paz, eu vou fazer um milagre. Olha, fiquem em paz, eu vou pegar o inimigo de vocês. Olha, você veio aqui, vocês estão aqui na sala reunida e vocês estavam falando isso e aquilo. Não, Jesus não apareceu como adivinho. Não, Jesus não aparece com profetadas para ninguém. Jesus não está preocupado o que calçar, o que vestir, o que comer, como nós vamos andar. Não, Jesus está preocupado em salvar-nos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tirar do homem as amarras que o prendem, as prisões, os cadeados que o cercam. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim Jesus apareceu. E olhando para eles, da circunstância que eles estavam, trazendo a eles aqui, manifesta 4 coisas, 4 verdades essenciais que todo cristão precisa, mas verdades que transformam nossa vida na circunstância.
Quando olhamos para esses homens, eles estavam atônitos, preocupados, estavam sem paz, envolvidos no sentimento do medo, estavam numa circunstância desprazerosa, uma circunstância que desligavam eles da presença de Deus, tiravam eles do sentimento da presença do Senhor no coração, desligavam eles da palavra de Deus. E Jesus então traz algo, primeiro, maior do que todos que tem nesta terra. Não há dinheiro que compre, não há mulher que possa te dar, não há bebida ou droga ou prazer que possa te oferecer isso. Jesus então chega naquela sala e disse a seguinte palavra: a paz seja convosco, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que hoje vivem sem esta paz? Oh, aleluia! Quantos que hoje não conhecem esta paz? Quantos que hoje estão dependendo de uma palavra que sai da boca de um homem que quer ver você dar glória a Deus, falando da sua vida, ou talvez consultando espíritos? Quantos que hoje, assim como Salomão, estão indo buscar a paz no fundo de uma garrafa? Quantos que, assim como Salomão, estão indo buscar a paz em mulheres, no dinheiro? Mas o Senhor está dizendo aqui: Ele é a paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E essa paz quer te alcançar. Jesus quer te dar paz, reconciliação com Deus da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos vê. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Ele nos enxerga. Ele sabe quando o nosso coração está temeroso. Ele sabe quando a nossa alma está sufocada pelo medo. Oh, aleluia. Talvez você esteja assim esta noite, com medo de algo sobre sua vida, com medo de alguma coisa que tem se levantado contra você. Eu não sei, mas você sabe, Deus conhece. Assim como Jesus disse naquele tempo, estas palavras são repetidas não por mim, mas pela própria mensagem que foi escrita por João: a paz seja convosco, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos irmãos queridos que se deixam abarrar pelas circunstâncias e esta noite estão na sala do medo, com um sentimento aflorado, mas o Senhor está dizendo pela tua palavra que Ele é a paz que você precisa. Você não precisa de coisas, você precisa da paz do Senhor sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa ir a um templo, uma igreja, para ouvir falar sobre você. Você precisa ir diante do Senhor para ouvir falar sobre esta paz, e esta paz tem nome. O nome dele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando ele caminhou para a cruz, foi como ovelha muda, diante os seus tosqueadores não abriu sua boca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ao mundo, aos olhos dos homens desta terra, insano. Como alguém pode caminhar direto para uma cruz sem dever e não abrir a boca? Paz de Deus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Como alguém pode receber insultos e não abrir a boca? Paz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como alguém pode ser humilhado, pisado, caluniado? Louvado seja Deus, e não abrir a boca? Paz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É dessa paz que precisamos. Louvado seja Deus, é de Jesus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha passado por coisas na sua vida, atravessado os momentos de dores, de grandes dificuldades, de grandes labutas, e você perdeu a paz de Deus. Oh, aleluia. Os discípulos também andavam com Jesus. Eles até amavam o Senhor, criam no Senhor, mas se deixavam se levar pela circunstância. Nós vemos que agora, a partir deste momento, nós vamos conhecer algo ainda maior que vai se manifestar nos últimos versículos, e lá já nós chegamos. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo,
Quando nós sabemos quem Ele é e por que Ele veio a esta terra, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos o que Ele fez por nós, todo o seu amor, todo o seu vitupério, louvado seja o nome do eterno Deus, o que Ele fez para nos salvar, o que Ele abriu mão para nos perdoar, seu sangue vertido na cruz do Calvário, louvado seja o nome santo do Senhor. O homem não tem medo da morte, não tem medo da vida, não tem medo da enfermidade, não tem medo da espada, não tem medo da guerra, não tem medo das acusações, louvado seja o nome do Senhor, não tem medo da hipocrisia, nem da mentira, do inveja, do ciúme, da falsidade, da calúnia, porque ele está fundamentado, ligado na rocha que é Cristo Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. João, Pedro, os irmãos que ali estavam, está diante da paz, louvado seja o nome santo do Senhor, e esta noite não é diferente, estamos diante da paz que excede todo entendimento. Jesus está aqui, Ele está aí contigo, Jesus está em nós, Ele habita em nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Não estamos sozinhos, nesta jornada não estamos sós. O Emanuel, é o Deus conosco, está em nós, louvado seja o nome santo do Senhor. Naquela sala, os discípulos não estavam sozinhos, Jesus apareceu ali, louvado seja o nome santo do Senhor. E a primeira palavra que ele diz é paz. Não era uma saudação comum, era muito mais que um simples olá, boa noite, vocês estão bem? Não, era a paz que só Jesus pode dar, a paz que acalma o coração angustiado, que cura a alma ferida, que restaura a esperança perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens estavam aterrorizados, eles tinham visto Jesus morrer na cruz, tinham visto soldados romanos, sabiam que líderes religiosos queriam acabar com o evangelho, com o movimento de Jesus. O medo paralisava eles, mas quando Jesus apareceu ali e disse, paz seja convosco, algo sobrenatural aconteceu, a atmosfera mudou, o ambiente era outro, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus trouxe paz, que não depende da circunstância externa, mas que depende de um coração submisso, em aceitar a paz. Se você aceita, diga onde você está, amém. A paz do Senhor, amém, seja conosco, louvado seja o nome do eterno Deus. Talvez o seu dia não foi dos melhores, talvez a tua vida não tenha sido das melhores, mas assim como Jesus apareceu os discípulos aterrorizados, Ele é a paz de Deus a este povo que aqui está, a esta igreja que está presente. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, louvado seja Deus, seja conosco, bendito seja Deus. Se você precisa de paz, diga amém, assim seja, que a paz de Deus esteja no meu coração, louvado seja Deus. E então, irmãos, a paz de Jesus é diferente, a paz que Jesus nos dá é diferente que a paz que o mundo oferece. O mundo diz, você terá paz. E quando? Quando tudo passar. Vá em paz para a tua casa? Não. Terá paz. Isso é a paz que o mundo oferece. Mas quando Jesus chega no ambiente, Ele diz, a minha paz vos dou. Louvado seja Deus. É no presente, não é no amanhã. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Vá em paz, e assim, não é isso, louvado seja Deus. Olha, ter a paz quando tudo se resolver, não, mesmo sem resolver, a paz do Senhor está sobre minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor. É ter paz em meio à fornalha, é ter paz entrando na cova, é ter paz andando em cima das águas revoltas, é ter paz atravessando o momento de dor, é ter paz, louvado seja o nome do Senhor, enfrentando a enfermidade que para o homem é incurável, louvado seja Deus. É ter paz olhando para os filhos envolvidos com ilícitos. O que é esta paz? É saber que Deus está agindo nesse exato momento, louvado seja o nome santo do Senhor, fechando a boca do leão como fez com Daniel, assegurando da salvação como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, sustentando a mão de Pedro quando ele andava por cima das águas revoltas, louvado seja Deus. Oh, aleluia, isto é ter a paz de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus.
mesmo sabendo que ele seria crucificado, condenado e crucificado, caminhou como ovelha muda. Isso é paz, não é se desesperar. Oh, aleluia, louvado seja Deus. A paz, então, é saber que Jesus está vivo. A paz de saber que a morte foi vencida. A paz de saber que os nossos pecados foram perdoados. A paz de saber que o céu está garantido ao crente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você pode desfrutar desta mesma paz. Não importa o que está acontecendo sobre sua vida. Se você tem problemas financeiros ou não. Se você tem uma enfermidade que para o homem é incurável ou não. Se você está enfrentando conflitos familiares ou não. Se há perseguição sobre sua vida ou não. Jesus ainda diz para você: paz seja contigo, louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo, está presente em sua vida, louvado seja Deus, trazendo a você tranquilidade e paz para o seu coração. Louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Esse é o Deus que nós adoramos. Segunda verdade que vejo aqui, Jesus agora vai provar a eles que é Ele mesmo. Versículo de número 20. E dizendo isso, mostrou a mão, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Ou seja, Jesus aqui não apenas falou de paz, mas ele fundamentou a fé. Ele deu provas de que realmente havia ressuscitado, mostrando suas mãos, seu lado, deixou que eles vissem as marcas dos cravos, a ferida da lança. Por que Jesus fez isso? Bom, a resposta aqui é bem clara e óbvia. É porque ele sabe que nossa fé precisa de um fundamento. Esse é o cerne da nossa fé. É o sumo do evangelho da nossa fé. É a verdade mais profunda em o que cremos. O cremos do cristão. Em que você crê? Eu creio em Jesus, que Ele morreu a minha morte, que Ele me deu vida quando eu não tinha. Esse é o cremos para o cristão. Cremos é o que nós cremos. Você tem a sua fé fundamentada em uma religião? Por isso talvez você está aí perdido, sem esperança. Você tem a sua fé fundamentada nas suas próprias obras? Por isso você não tem certeza da sua salvação. Por isso você ainda levanta diante de uma igreja e pessoas e fala: eu herdarei a salvação, ou eu herdarei a vida eterna, se assim eu permanecer firme e fiel. É Cristo e mais suas obras. Olha, só tem salvação aquele que congrega comigo. É Cristo e mais uma denominação. Olha, você só vai herdar a vida eterna, você só terá salvação se você não cortar o cabelo, fizer a barba, usar um paletó e uma gravata, ser um músico, ofertar. A coleta é santa, faz parte da salvação. Mentira do diabo, cancelando a obra da cruz. Aqui é bem claro. Jesus está fundamentando a fé deles, provando quem Ele é, dizendo: olha, crê em mim, eu estou aqui vivo diante de vocês, eu ressuscitei. A salvação está justamente no ato de nós crermos quem Jesus é. E Ele está ressurreto, glorioso, triunfante, assentado no trono, do lado de Deus Pai poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele veio sobre esta terra. Salmos 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo, aqueles que neles habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Ou seja, Jesus veio sem pecado, permaneceu sem pecado, andou nesta terra sem pecado, morreu sem pecado, voltou para a glória de Deus, agora reconhecido pelos anjos. Salmos 24, versículo 4. Ele entrou na glória de Deus Pai sem pecado, limpo de mão, puro de coração, não entregou sua alma à vaidade, não fez juramentos com intenção de engano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Subiu ao monte do Senhor. Os anjos agora proclamam sua glória. Levantai, ó porta, a vossa cabeça, e entrará o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Justificado,
coroado, reconhecido pelos anjos como dono de todas as coisas. É este Deus, é este Salvador, é esse Jesus que se apresentou aos discípulos numa sala fechada e disse: veja as minhas mãos furadas, veja o meu lado transpassado, sou eu, é em mim que a sua fé deve ser, oh aleluia, aprofundada. É em mim que esta fé deve ser fundamentada. Jesus estava dizendo isso, não uma placa, não uma instituição, não um dogma, não uma cartilha de doutrina, mas em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, em defesa do evangelho genuíno da graça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai ao Pai se não for na pessoa de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é aonde nós fundamentamos a nossa fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a fé, irmãos, fundamentada em Cristo, não vacila, não abre mão do Senhor. Louvado seja Deus. Palavras de Paulo: não é pela morte, nem pela espada, não é pelo sangue, nem pela comida, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em nós por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Discípulos agora olharam e viram, assim como nós esta noite. É assim que cremos. As marcas das mãos de Jesus provaram que ele não era um fantasma, que ele não era uma ilusão, não era um outro homem parecido com Jesus, que era mesmo o Jesus Nazareno que foi crucificado. A ferida do lado provava que ele realmente tinha morrido. Os soldados romanos perfuraram o seu lado. Jesus não tinha vergonha de suas cicatrizes, mas ele fez questão de mostrar com muita clareza que elas eram provas do seu amor e de seu sacrifício, e que aquelas marcas contavam uma história, a história da redenção, a história da salvação, a história do maior amor que já existiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seus filhos aos homens, seu filho ao homem, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou ou nos deu seu unigênito filho, para que todo aquele que nele cresce não pereçam, mas tenham vida eterna. E estas marcas que estavam em Jesus são a marca da vida eterna. O castigo que nos trouxe paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O resultado destas provas, versículo 20, parte B, diz assim: se alegraram, e portanto os discípulos, ao verem o Senhor. Será que nós, como discípulos do Senhor, amados, alegramos saber que Jesus está vivo? Ou você se alegra por coisas que pregam sobre sua vida? Por coisas que você... Vou buscar uma palavra. Posso viajar? Posso casar? Irmão, isso é uma vergonha. Eu posso vender a casa? Ou eu posso abrir um comércio? Você se alegra com isso? A Bíblia aqui está dizendo que eles se alegraram quando ouviram sobre provas que Jesus está vivo. E sabe quando eu e você ouvimos isso? Quando todas as vezes deve pregar o Evangelho, falar de Jesus, a verdadeira mensagem cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro da mensagem, e nós como cristãos devemos ser lembrados a todo instante quem somos sem a palavra. O salmista Davi vai dizer em Salmo 119: guardei tua palavra no meu coração para viver por ela. Louvado seja o nome do Senhor. O crente sem palavra não é crente. O crente sem a mensagem do Evangelho não sobrevive. O crente sem ouvir de Jesus, ele morre de fome e de sede, sua alma falece. Mas o crente que tem fome e sede da palavra, ele quer ouvir falar sobre Jesus e se alegra. O meu Jesus está vivo, ressurreto, sentado do lado do Pai, intercedendo por mim. Ele me deu salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Eles se alegraram. E eu sei que nós estamos nos alegrando aqui esta noite. A fé cristã não é baseada em mitos, lendas, aquilo que nós queremos ouvir. A fé cristã é baseada no que Cristo fez por nós, morrendo pelos nossos pecados. Então, a terceira verdade que vejo aqui, que o próprio Jesus agora, louvado seja Deus, tem planos para nós que ficamos, para os discípulos.
E a palavra, ela vai nos colocar em uma doutrina, ou melhor dizendo, em um mandamento do Senhor aqui. Ide. Ide. É uma missão para a igreja. Ide. E que hoje, infelizmente, até neste lugar aqui, é corrompido isso. Infelizmente. O ide foi trocado por aquilo que nós queremos ouvir. O ide foi trocado por aquilo que sacia a minha vida contemporânea e passageira nesta terra. O ide agora virou compra e venda. Agora virou viajo ou não. Agora virou vai abrir a porta ou não. O ide agora foi trocado, o Senhor vai me curar ou não. O ide agora se transformou em uma espécie de uma caixinha, onde alguém diz assim, tira uma palavra para mim? Não. O ide é vá, fazei discípulo, contai o que vocês viram aqui, sejam minha testemunha, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que estão morrendo à beira do caminho, praticando isso, uma caixinha de surpresa, tira uma palavra para mim. Não, a palavra do Senhor está pronta, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que estão assim, queridos? Oh, aleluia! A Bíblia diz que a nossa alma, assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma busca pela presença do Senhor, anela pelo Senhor. Louvado seja Deus, irmãos queridos! E quantas almas estão assim? Quantos que estão aqui, talvez pela primeira vez, ouvindo o evangelho genuíno da graça? Louvado seja o nome do Senhor! Quantos que já estão aqui há anos, que foram alcançados pelo evangelho verdadeiro e hoje estão agarrados na orla de Jesus, dizendo, eu não largo do meu Salvador por nada. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Este é o mandamento do Senhor, ide. Louvado seja Deus. A missão da igreja não é a missão do anjo. Aquele que Deus tem para nós vai nos enviar. Não, irmãos queridos, essa fala é uma outra fala, não tem nada a ver com isso, não é nesse contexto. Aquele que Deus tem para nós enviará a nós. Não é missão do anjo, a missão é nossa. Ide, mandamento do Senhor. É contar o que Deus fez em nossa vida, o testemunho de Cristo em nós. Não é pregar uma instituição, uma religião, um compilado de doutrina de Jesus salva, arranca o homem do lamaçal do pecado, limpa os seus pecados, dá um palavreado novo, perdoa os seus pecados, alinha você na presença dEle, te coloca em comunhão com o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Te dá um andar novo, um pensamento novo, uma atitude nova, um palavreado novo, e ao longo da tua vida vai te transformando. E por quê? Porque Ele quer te salvar, morreu pelo seu pecado, Ele sofreu numa leito maldito e doloroso para salvar você da perdição. Você tem uma alma para entregar ao Senhor, Ele te ama, mas odeia o pecado que está em você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra de amor, é isso que nós devemos levar ao mundo inteiro, apregoar Jesus o Nazareno, o Cristo da glória, o Deus revelado ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Miserável, caído, destituído da glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto eu viver, pregarei Jesus Cristo aos incautos do pecado, aos presos numa religião. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Ele fez em minha vida, quer fazer na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. O que Ele fez em minha vida, quer fazer na sua também. Louvado seja Deus. E que está fazendo ainda? O processo de transformação é ao longo da vida, não é o hoje somente. Porque tropeçamos, eu também peco, também erro, também nego o Senhor. E é um processo essa restauração, é um processo. Essa transformação. Ou seja, aqui é uma missão para todos nós. Falar do Senhor. Em quarto, ele vai apontar, e último, é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode passar. Hoje pela manhã, antes da minha filha mais velha ir para o trabalho, para a faculdade, eu falei isso a ela, ensinei ela. E aponta para Gênesis esse comportamento de Jesus aqui. O segundo Adão. Jesus é o segundo Adão a nós. O primeiro caiu, pecou, negou o Senhor, desobedeceu o Senhor. Mas como ele foi criado?
Ele era pó, e do nada se transformou em uma estátua de barro. E do nada, agora está uma estátua de barro diante do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor soprou em suas narinas, e ele recebeu a vida. Vejamos aqui, se aqui novamente não aponta que o segundo Adão, sem pecado, vai fazer o mesmo trabalho que Deus fez lá no Adão do Éden, que pecou e rompeu com a vida eterna. Veja só, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Nesse exato momento, Jesus estava apontando que ele é o segundo Adão. E havendo dito isso, soprou a eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus não apenas disse: a paz seja convosco. Jesus não apenas provou a eles quem ele era. Jesus não apenas deu uma missão, mas Jesus completa todo esse trabalho quando sopra sobre eles e também deu o poder necessário para cumprir suas missões. Louvado seja Deus. E ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele sopro simbolizava a vida divina sendo transmitida aos discípulos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente, Jesus também soprou nos discípulos e eles receberam poder espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: não adianta nada nós lermos a Bíblia, não adianta nada você falar que desceu em uma água santa, chamando santa. Não adianta nada você tocar um instrumento, não adianta nada você falar até no nome de Jesus, se não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera evidência de alguém que nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que traz vida divina para o homem miserável, destituído da glória de Deus. Sem o Espírito Santo, o homem continua invejoso. Sem o Espírito Santo, a mulher continua ciumenta. Sem o Espírito Santo, o homem continua depravado em seu pensamento. Sem o Espírito Santo, nós continuamos orgulhosos. Sem o Espírito Santo, a nossa vida fica amarrada neste lugar, querendo coisas, buscando por coisas. Sem o Espírito Santo, o homem continua sendo miserável, invejoso, hipócrita, mentiroso, enganador. Sem o Espírito Santo, o homem quer glória para si mesmo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Por quê? Porque não tem vida divina, não conhece Jesus. Oh, aleluia! O Espírito Santo não se apoderou dele. O Espírito Santo não está trabalhando naquela vida, não foi regenerado. Oh, aleluia! O Espírito Santo estando em nós, irmãos, nós recebemos poder do Senhor. Talvez seja esse o seu problema. Louvado seja Deus. Talvez você não conhece o Espírito Santo. Talvez te contaram de um Jesus que é um Jesus gospel, um Jesus evangélico, um Jesus que só fala de bênção e profetadas. Louvado seja Deus. Talvez você conhece um Jesus que põe pessoas para fora da igreja. Não! Ele veio buscar o que estava perdido, condenado à morte. Ele se humilhou para que nós tivéssemos perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Talvez você não conheça este Jesus, por isso briga em casa, inveja os teus irmãos, tem ciúmes de tudo. Talvez seja isso que você não perdoa, porque não conhece a pessoa do Espírito Santo, porque não passou pela transformação genuína, porque não conhece o sacrifício da cruz. Por isso busca por coisas desta vida, interesseiro, interesseira. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo, para entendermos que este sopro nos traz vida divina, e esta vida divina gera em nós frutos, que talvez muita gente está acostumada a chamar de obras, mas é o fruto que dá evidência que sobre nós está uma vida divina. Agora nós vamos perdoar, nós vamos amar, vamos parar de ser interesseiro, vamos parar de sair brigando por aí, vamos dar evidências que a salvação está em nós,
que esta água não tem nada de santa. Santo, santo, santo é só o nome de Jesus. Foi o sangue dele que perdoou os meus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, que maravilha. Se você veio aqui esta noite dizendo: Pai, eu preciso da pessoa do Espírito, porque não está fácil passar, então busque o Senhor. E aquele mesmo sopro que alcançou os discípulos naquela sala fechada está alcançando a mim e a você esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Então, irmãos, sem o Espírito Santo somos fracos, incapazes, impotentes. Com o Espírito Santo somos fortalecidos, capacitados, vitoriosos. Não precisamos cumprir a missão de Jesus com a nossa própria força. Temos o poder de Deus em nós. Essa história de obras que já tem tirado muita gente da presença do Senhor por entender que ele não tem capacidade de assumir o que foi imposto a ele como cartilha para alcançar a salvação. Mas isso não é bíblico, é um evangelho anátema, maldito. Todos nós não temos condições. Tem muita gente se comportando como um judeu tradicional, um fariseu, sabe? Lá o judaísmo, 613 leis, preciso cumprir para alcançar a salvação. Não. A Bíblia diz que a lei cumpriu em Cristo. E se estamos em Cristo, também somos cumpridores da lei. Mas estamos na graça. Talvez algo tenha acontecido sobre a sua vida e você acha que é impondo que você vai alcançar a glória de Deus. É impondo que Deus vai te abençoar. Não, não, isso não é bíblico. É se rendendo. É tendo o coração submisso e dizendo: Senhor, cumpra em mim teu desígnio, tua vontade. Só Jesus pode salvar o homem miserável e pecador de seus pecados. Só o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Só Ele é o sustento para o homem caído, miserável e pecador. Só o Espírito Santo fortalece o homem sem força, sem vontade de continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você veio aqui para ouvir uma mensagem de força, esperança, salvação, perdão, transformação genuína, aceite o evangelho que te diz assim o Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde, simples de coração. Disse Jesus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra, Deus seja louvado, amém. Vamos buscar a Deus em oração e agradecimento, em nome do Senhor Jesus, amém.